Pessoal, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar aqui. Meu nome é André, sou mediador de Geografia dos polos de Belford Roxo e Petrópolis e hoje iremos tratar a respeito da população brasileira, um tema bastante importante e que é uma continuação do tema que foi iniciado na semana passada. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. O roteiro da nossa aula vai ser pautado da seguinte maneira: iremos falar sobre os povos formadores do Brasil, falar sobre essa grande miscigenação do povo brasileiro. Também falaremos sobre os processos de migração no Brasil, essas fases que acompanharam o decorrer do tempo, a evolução do crescimento natural da população brasileira, a estrutura da população e, por último, a distribuição e a mobilidade espacial. Então, pessoal, eu escolhi essa tela do Tarsila da Moral chamada Operários, que foi pintada em 1973, porque ela traduz, de certa maneira, a confluência de etnias que formaram o povo brasileiro. Antes de tudo, eu peço que você analise essa pintura. Observe os elementos, como a fábrica, as chaminés, a fumaça, as feições, os tipos de cores das pessoas, os semblantes, porque tudo isso irá corroborar no seu entendimento da aula de hoje. A Tarsila ela tenta registrar o período de industrialização brasileira, lembrando que esse contexto é caracterizado pela industrialização ali e que começou em 30 com Vargas. Tudo bem? Trata-se também de um momento histórico marcado pela migração de trabalhadores, uma classe ainda muito vulnerável e explorada, e que chama muita atenção que as faces, por serem bastante distintas, por exemplo, existem trabalhadores de todas as cores, raças, representados lado a lado, e, contudo, você vê que todos eles apresentam um semblante de feições extremamente cansadas e desesperançadas. O significado do mapa ele traz para a gente temáticas como uma pluralidade étnica e cultural desse povo, do povo brasileiro, de certa maneira, dos trabalhadores, as dificuldades sociais e econômicas, o advento do processo de industrialização, o processo de migração e as consequências do mundo do trabalho. Como falei anteriormente, pessoal, teremos ali 3 grupos étnicos que serão protagonistas da formação do povo brasileiro. Seriam os povos originários. Teríamos ali o indígena nativo da mais variedade linguística, por exemplo, Tupi, Gê, Aruaque, Pano, Tupi-Guarani, entre outros. Teremos ali em 1500 a vinda do branco europeu lusitano, representado por Pedro Álvares Cabral, e no século XVII a vinda do negro africano para aqui ser escravizado, por exemplo, ali sendo representada por Zumbi dos Palmares. Essa miscigenação de etnias contribuiu para a formação de diversos outros grupos, por exemplo, a mistura, essa interação entre negro e branco acarretou no mulato, branco com indígena, o caiçara, o caboclo, e o negro com o indígena, o cafuso, garantindo essa grande variedade étnica cultural que temos hoje. Ao longo da historiografia demográfica brasileira, teremos alguns períodos que irão caracterizar diferentes fases de deslocamento de pessoas. Iremos começar pelo processo de colonização, principalmente. A primeira fase é de 1500 a 1808, com a imigração em grande volume de portugueses, contudo haviam também holandeses, franceses, ingleses e africanos escravizados. A segunda fase ela data de 1808 a 1888. Mediante a Lei Eusébio de Queiroz, foi vedada o tráfico negreiro no Brasil, acarretando na promoção da entrada de imigrantes europeus para trabalhar nas fazendas. Lembrando que esse marco, essa característica, ela também tem como alusão o processo de embranquecimento e de eugenia da população brasileira, devido a essa inserção de imigrantes. A terceira fase ela vai de 1888 a 1930. Com a abolição da escravatura, houve um significativo acréscimo de imigrantes, principalmente com incentivos do governo. Teremos ali italianos, alemães, japoneses, portugueses, que irão também compor essa matriz étnica do Brasil. A quarta fase ela vai de 1930 aos anos 2000, que caracteriza essa queda acentuada do fluxo migratório.
com exceção das décadas de 1950, após a Segunda Guerra Mundial, e 1970 com o Milagre Brasileiro, que caracteriza ali as grandes taxas de crescimento da história do Brasil. Teremos ali também a lei de cotas da imigração, que irá reduzir consideravelmente essas populações oriundas do exterior. Nos anos 2010, vamos ter novos grupos de deslocamento, os bolivianos, haitianos e venezuelanos. Cada país apresentará a sua particularidade, por exemplo, as condições socioeconômicas da Bolívia, os desastres naturais do Haiti, por exemplo, o terremoto, a estabilidade política e econômica da Venezuela podem ser descritos como os principais motivos desses fluxos migratórios. E só para ratificar, que foi falado na aula anterior, a diferença entre refugiado e imigrante. Refugiado é qualquer pessoa que muda de região ou país tentando fugir de guerras, conflitos internos, perseguições, sejam elas políticas, étnicas, religiosas, e com violações de direitos humanos. Imigrantes são pessoas que saem de seus países por opção e com o objetivo de conseguirem melhores condições de vida ou socioeconômicas. Logo, pessoal, mediante análise de um gráfico e de um cartograma a respeito da distribuição percentual segundo cor e raça no Brasil, teremos aqui informações extraídas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mediante o Censo Demográfico dos anos 2010, a população no Brasil, de acordo a essas temáticas. Por exemplo, em 2000, 53,7% se autodeclaravam brancos, e em 2010, 47,7%. Em 2000, 6,2% se autodeclaravam preta e em 2010, 7,6%. Em amarelo, 0,5% se autodeclaravam e em 2010, 1,1%. Em 2000, 38,5% da população se autodeclarava parda e em 2010, 43,1%. Indígena se manteve constante e sem declaração foi de 0,7 a 0. Ou seja, a soma das populações pardas e pretas corresponde à preponderância frente à população branca no Brasil. Ao lado, temos aqui a espacialização dessa população. No primeiro mapa, primeiro cartograma, veremos que as regiões mais avermelhadas ficam localizadas na região sul, representada pelos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e Paraná, com uma parcela significativa de São Paulo. Já na cor verde, teremos ali a representação da população preta, com protagonismo da região norte e região nordeste, e Rio de Janeiro. Ao lado, teremos aqui em azul a população parda, com em destaque as regiões norte, nordeste e parte da sudeste. Assim sendo, pessoal, trouxe aqui 2 vídeos que tratam da conjuntura da população brasileira. O primeiro, que é confeccionado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, tratando do contraste entre 2 gerações. E o segundo é uma reportagem do Jornal da Band que fala sobre a população brasileira em 2018 e o que o futuro reserva. Deixe-me apresentar-lhes Jair e Cristina. Jair nasceu em 1960 e tem hoje 55 anos. Já Cristina nasceu em 2000 e tem hoje 15 anos. Ambos utilizam smartphones, tiram suas dúvidas no Google, roem as unhas e são brasileiros. Ele tem 5 irmãos. Ela tem 1. Jair e seus irmãos faziam parte de cerca de 70 milhões de brasileiros. Cristina e seu irmão compunham quase 170 milhões de brasileiros. O vizinho de Jair tinha um Fusca. Em 1960 foram produzidos mais de 133 mil automóveis no Brasil. A temperatura média do planeta era de 13,92 graus. Cristina vai para a escola de ônibus. Em 2000, foram produzidos cerca de 1.600.000 automóveis no Brasil. A temperatura média do planeta era de 14,26 graus. Quando Jair fez 1 ano, seus pais comemoraram bastante. E deviam.
Em 1960, a cada 1000 crianças nascidas, 124 morriam antes de completarem 1 ano. Ganhou um peão. Quando Cristina nasceu, a taxa de mortalidade infantil era menor. Ao fazer 1 ano, ganhou um ursinho de pelúcia. A avó de Jair morreu com 58 anos, cerca de 6 anos acima da esperança de vida da época. Ele ficou extremamente triste. O avô de Cristina morreu com 69 anos. Em 2000, a esperança de vida era de 70,4 anos. Ela ficou extremamente triste. Jair nasceu e viveu a maior parte da sua vida em área rural, assim como a maioria dos brasileiros em 1960. Quando criança, gostava de brincar no lago. Cristina nasceu e viveu em área urbana. Em 2000, a larga maioria dos brasileiros morava em áreas urbanas. Quando criança, gostava de ouvir seu pai contar histórias. Dos 6 irmãos, Jair foi o único que aprendeu a ler e escrever. Em 1960, muitos brasileiros eram analfabetos. A sua palavra favorita é pudim. Cristina sabe ler e escrever desde os 5 anos. Em 2000, menos de 1/6 dos brasileiros eram analfabetos. Sua palavra favorita é estetoscópio. Graças à sua capacidade de leitura, Jair pôde declamar um poema para Francisca, com quem casou. Tiveram 2 filhos, Jair Júnior e Cristina. Brasileira passou dos 208 milhões de habitantes. A estimativa do IBGE revela, porém, um crescimento tímido em relação ao ano passado. Somos 208.494.900 habitantes, quase 1.700.000 a mais do que no ano passado. Só para comparar, em 2001, o Brasil tinha pouco mais de 172 milhões de habitantes. E na Copa de 70, como cantava a famosa música, éramos 90 milhões em ação. São Paulo é o estado mais populoso, com 45 milhões e meio de moradores. Minas Gerais vem logo atrás, com 21 milhões, seguido pelo Rio de Janeiro, com pouco mais de 17 milhões. Já os 3 estados menos habitados ficam no norte. Acre, Amapá e Roraima têm menos de 1 milhão de habitantes cada. E os venezuelanos que atravessaram a fronteira já estão na conta do IBGE. Quase 50 milhões de brasileiros moram nas 27 capitais, 24% da população. São Paulo é a cidade mais populosa, com 12 milhões de pessoas. O Rio, com pouco mais de 6 milhões e meio, aparece a seguir. Brasília, Salvador e Fortaleza completam a lista das 5 primeiras. A cidade menos populosa é de Minas Gerais. Serra da Saudade tem apenas 786 moradores. E o futuro? O IBGE indica que a população vai continuar crescendo nos próximos anos, só que num ritmo cada vez menor. Em 2047, chegaremos a 233 milhões de habitantes. A partir de 2048, o número de brasileiros deve começar a diminuir. Mediante o recenseamento do território brasileiro, conseguimos aferir o quantitativo populacional a partir do final da segunda metade do século XIX. Com população de 9.930.478 habitantes, chegando à marca nos anos 60 de 70.119.071 habitantes. Nos anos 2000, a 169.799.170 habitantes. E a partir de 2019, por meio de projeções populacionais realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chegamos à marca de 210.147.125 habitantes. Lembrando que o Brasil é o 5º maior país do mundo em população, ficando atrás apenas da China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. A taxa de fecundidade é um índice de essencial importância nos estudos demográficos. Por exemplo, ele retrata quantos filhos em média tem uma mulher. Se olharmos a tabela ali acima, iremos observar que em 1940 a média no Brasil era de 6,16 filhos por mulher, em 1970 de 5,76, em 1990 de 2,89 e em 2000, nos anos 2010, de 1,9. A tabela abaixo ela ilustra o que observamos na tabela, com a média brasileira de todas as grandes regiões, da região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul
e Centro-Oeste. Tivemos ali, a partir dos anos 40 e 50, um aumento, mas logo depois dos anos 70, tivemos uma derrocada dessa taxa. Assim sendo, pessoal, teremos características das famílias de diferentes épocas muito visíveis na sociedade. Por exemplo, as principais particularidades das famílias do século XX era que casamentos e uniões livres eram feitos em idade precoce, com 13, 14 anos, o que intensificava as taxas de fecundidade em mulheres. Necessidade de ter muitos filhos para ajudar nos trabalhos no campo. Maior parte da população nesse período vivia no espaço rural. Ausência de métodos contraceptivos. Enraizamento de costumes conservadores e patriarcais, em que a mulher devia cuidar da família, da casa. Carência de entretenimento audiovisual. E nos anos 2010 teremos uma inversão dessas características, que serão a inserção da mulher no mercado de trabalho, disseminação de métodos contraceptivos e educação sexual, avanço do processo de urbanização, preponderância da população no espaço urbano, planejamento familiar, aumento do grau de escolaridade da mulher e elevado custo de vida nas cidades. Apresentei aqui para vocês 4 modelos de pirâmides. Cada uma delas apresentará uma peculiaridade. Primeira, pirâmide jovem, base larga, indicando natalidade alta, e topo estreito, que aponta reduzida expectativa de vida. Essa pirâmide é típica de um país subdesenvolvido. Logo depois teremos a pirâmide adulta. Apresenta base larga, mas com tendência à diminuição, visto que há propensão a uma redução da taxa de natalidade. Topo e corpo da pirâmide aparecem mais largos, constatando o aumento da expectativa de vida. O corpo representa a população economicamente ativa. Essa é uma pirâmide típica de um país em desenvolvimento emergente. E a pirâmide envelhecida, que apresenta a base estreita, representando redução da natalidade, já seu topo é mais largo, indicando aumento da expectativa de vida. É típica de um país desenvolvido e que provavelmente enfrentará problemas de escassez de mão de obra, diminuição da população economicamente ativa ou idade ativa e com uma grande crise da previdência. E a quarta pirâmide é a pirâmide rejuvenescida, que apresenta o alargamento das primeiras faixas da base, principalmente com políticas de estímulo de aumento da natalidade. Chegamos ao caso brasileiro. O Brasil ele apresentou uma mudança acentuada na estrutura etária, retratando uma redução significativa da base e o alargamento do topo da pirâmide brasileira, contrastando aí nos anos de 40 a 60. E aí embaixo a animação mostrando a evolução da pirâmide brasileira. Em 40 teremos uma alta taxa de natalidade e fecundidade, contudo uma reduzida expectativa de vida. E isso vai aumentar ao longo dos anos. Em 2018 teremos uma base menor, porque a taxa de fecundidade e a taxa de natalidade vai ser baixa, mas o corpo da pirâmide ali, que significa a população em idade ativa e população economicamente ativa, está numa grande proporção em relação aos nascimentos e a expectativa de vida. Contudo, em 60 você tem ali um alargamento do topo, com um número grande de pessoas na terceira idade e uma diminuição ainda maior da base dessa pirâmide, caracterizando aí um elevado estágio da transição demográfica no país. E aqui temos a projeção no IBGE. Migração consiste no deslocamento de população e se divide nas seguintes etapas: imigração, movimento de saída de população, e imigração, movimento de entrada de população. A diferença entre imigração e migração resulta no que chamamos de saldo migratório ou taxa de migração. Teremos as motivações dessas migrações, questões econômicas, motivação política, motivação religiosa, fuga de conflitos, catástrofes naturais, desastres ambientais. E as modalidades: migração interna, externa, migração espontânea, migração compulsória, migração definitiva e migração temporária. Teremos as principais modalidades de migração executadas dentro do país, como o êxodo rural, a saída em massa do campo para a cidade, a transhumância, o movimento sazonal comum nordeste em situações como fuga da seca, no sertão e retorno após a chegada da estação chuvosa, o movimento pedular, movimento diário executado em regiões metropolitanas por trabalhadores e estudantes, migração de retorno, movimento feito por populações que voltam à região de origem após não se adaptar às metrópoles, migração urbana-urbana, fluxo entre cidades, principalmente entre metrópoles e cidades médias,
buscando uma melhor qualidade de vida, e a migração urbana rural, ou também chamada de êxodo urbano. É um fluxo mais comum para pessoas de classe média e que buscam ali uma região periurbana, um pouco mais afastada das metrópoles. Teremos algumas imagens aí que retratam alguns essas principais modalidades de imigração. Por exemplo, a travessia do rio Pernambuco, representando a transumância, a pintura do Porto Finale retirante, representando o êxodo rural, Ansiedade, liquidez, a foto aí desse fotógrafo Cadu, representando o movimento pendular, Cabo Frio, representando a migração urbana, De Volta para Meu Aconchego, o programa do Gugu Liberato, ou De Volta para Minha Terra, representando a migração de retorno, e essas construções aí no município de Petrópolis, mais precisamente Itaipava, representando essa migração urbana rural ou êxodo urbano. Por último, teremos a distribuição da população brasileira conforme aí nesse mapa. Veremos que o país é um país populoso, porém não é um país totalmente povoado. Isso é acarretado devido a fatores históricos, como colonização, naturais como relevo e outros biomas, econômicos como privilegiando a região sudeste, questão da industrialização, políticos e sociais, uma concentração populacional na faixa litorânea, se podemos observar ali as principais cidades estão nessa região, a hierarquia e redes urbanas concentrando aí a população e uma importância em cidades, e um fenômeno mais recente, a concentração e desconcentração industrial acarretando no crescimento das cidades médias. Teremos aí 5 grandes regiões em densidade demográfica: Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, cada um com as suas expertises, e ao lado teremos aí o crescimento das cidades ao longo dos anos. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.